Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Para não perder nenhum vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações. João capítulo 5. João 5, verso 1 diz assim: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, ou movendo-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse o Senhor: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Irmãos, eu vou dar uma pausa na série sobre família nesse domingo, tanto agora pela manhã como pela noite. E a semana que vem eu retorno com, na manhã, a segunda mensagem sobre o papel do homem, e à noite a terceira mensagem sobre o papel do homem, e prosseguindo até chegar deveres dos pais, dos filhos, assim por diante. Mas, como eu sempre faço, principalmente em dia de ceia, que o tempo é curto, vamos fazer uma pausa para uma mensagem pastoral, para alimentarmos nossas almas, sermos consolados, sermos apacentados de uma forma terna, graciosa, pela bondade do Senhor. Existem pessoas que, com o passar dos tempos, lidando com as suas crises, com seus problemas, com seus pecados. Depois de muito tempo, elas começam a se conformarem com a sua situação de ruína e não mais acreditarem que possam sair ou que podem sair daquele estado, daquela condição. Elas simplesmente se conformam com seu estado de miséria, com seu sofrimento, com seu casamento arruinado, com pecados que tantas vezes já lutou e não os venceu, com estado crônico de algum mal. Elas desistem de lutar, desistem de querer resultados e simplesmente se acomodam ao estado de ruína, de sofrimento e de caos. Elas não duvidam do poder de Deus, elas não são incrédulas quanto ao poder de Deus, elas não duvidam que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode transformar. Elas não duvidam disso, elas só duvidam que Deus pode fazer isso com elas. Elas não duvidam que Deus pode fazer com outros. Mas elas, passado um tempo, parece que entenderam que com elas, Deus não vai fazer mais. Comigo não. Foi o meu tempo. O Senhor até pode fazer e Ele faz. Com os outros. Mas comigo não. Elas não duvidam do amor de Deus, da misericórdia, da compaixão. Elas leem a Bíblia, elas creem que os milagres existem.
Entretanto, parece que elas estão desacreditadas quanto a si próprias. Elas têm dúvidas quanto à graça e o amor de Deus, ou o poder, a ação misericordiosa, se ela será estendida para eles. Eu tenho absoluta certeza e absoluta convicção que existem pessoas sentadas aqui que estão vivendo esse drama, que estão, como o tema da minha mensagem hoje, desacreditadas do bem. Desacreditadas. Começam a enfrentar uma mera rotina religiosa sem qualquer esperança de mudança. Estão assim. Decorrido o tempo, do sofrimento, das sucessivas tentativas de mudança, de melhora, sem qualquer resposta. Elas então ficam desacreditadas do bem e se conformam ao seu estado. Foi exatamente o que aconteceu com este homem do texto que eu li. O drama deste homem, narrado aqui em João capítulo 5, foi, devido ao longo período de espera, caiu nesse estado de incredulidade, de desânimo e de desesperança. E eu quero, com a luz dessa passagem, pela permissão do Espírito Santo, mudar no seu coração este conceito de derrota, de ruína, de conformidade com o caos, e fazer você refletir: será que Deus nos chamou para uma vida miserável? Será que Deus enviou o seu Filho ao mundo e fez todo o plano de redenção num espetáculo jamais visto da encarnação, vida, morte, encarnação, vida, sofrimento, morte, ressurreição, para nos chamar para uma vida miserável, de derrota, só de dor e sofrimento, ainda que essas sejam partes da vida cristã? Será possível que a promessa de Romanos, que diz: aquele que nem mesmo o próprio Filho poupou, antes entregou por nós, como agora, depois de ter enviado o Filho, numa obra espetacular, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Como agora, depois de ter nos salvado, não nos amparará, apacentará, não cuidará de nós? Que Deus seria esse, fazer uma obra estupenda dessa, de enviar o Filho a morrer na cruz e nos deixar desamparados, sem os devidos cuidados? Vamos ver que, ao pensar assim, você está equivocado. Primeiro, que esse homem não acreditava mais que podia ser curado. Esse homem não acreditava mais que a sua situação podia ser mudada. Ele não acreditava mais que poderia receber alívio do sofrimento. Por isso a razão da pergunta: queres ser curado? Existem alguns entre nós que não acreditam mais que podem sair da situação que se encontram. Existem alguns entre nós que não acreditam mais que podem vencer determinados pecados. Existem alguns de nós que não acreditam mais que possam ter famílias e lares felizes, ou que um dia esses casamentos podem ser restaurados. Não acreditam mais que Deus tem algum compromisso no tocante a chamá-los ao ministério. A segunda revelação que a pergunta traz, ela ainda é pior. Ela não só revela que esse homem não acreditava mais quando Jesus faz a pergunta: queres ser curado? Como ela revela que talvez ele não só não acreditava mais que
que podia ser curado, como tinha perdido o desejo de ser curado. Eu perdi a vontade. Eu não tenho mais intenção de mudar. Eu não tenho mais desejo de mudar, de melhorar. Parece que ele tinha perdido o desejo de ser curado. Isso também acontece conosco. Eu não tenho mais desejo de ser um homem santo. Eu não tenho mais desejo de crescer na graça. Eu não tenho mais desejo de mudar esse casamento. Eu não tenho mais desejo de ser curado de algum mal. O estado de angústia, o estado de tristeza, de incredulidade do homem foi tão grande que ele perdeu até o desejo. Até o desejo. Isso acontece conosco. A vibração, a energia, o entusiasmo, a esperança, a fé vai se perdendo. E nós vamos nos perdendo. Então, vão haver cultos, conferências e moveres que Deus abençoará um e não a outro, mas em todos os casos Ele acompanha. E cada um no seu tempo será visitado conforme sua graça e soberania. Descansa. Deus tem razões para não fazer agora. Deus tem razões para escolher outro e não você. Deus tem razões para uns virem primeiro e outros depois. É porque nós somos distintos uns dos outros. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.